Então vamos lá? Esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. E hoje, baguncinha aqui. Quem é sardinha raiz já deixa aquele like na confiança, porque esse vídeo vai estar com áudio detestável, vai estar tudo fugindo. Você, a lapelinha tá na mala, despachei, então lascou. Tô gravando esse Giro da Bolsa aqui de dentro de uma sala VIP. Quando eu chegar lá na Noruega, vou fazer os vídeos com melhor qualidade. E hoje o programa tá sensacional aí. A gente começa diretão no nosso queridíssimo Ibovespa, que fechou a semana aí com 118.856,48 pontos. Você consegue conferir aí o resumão dos indicadores econômicos, né? Ibovespa 0,89% de queda, IFIX com 1,29% de queda. Ele vinha subindo agora, começou a cair de novo. S&P 500 com 1,30% de queda. Nasdaq 1,65% de queda, principal índice americano ali das empresas mais de tecnologia, né? Então acabou com uma quedinha também. Dólar aí com 1,55% de queda, Bitcoin 7,58% de queda e o Ethereum com 11,56% de queda aí na semana. E a gente já começa aqui pelo Brasilzão e o bicho tá pegando. O Lula tava pistola nessa semana aí porque ele tinha arrumado uma treta com o comandante da Marinha por causa de um vídeo, né, em que ele criticava o pacote de corte de gastos. E agora ele reclamou também do comandante da Aeronáutica porque o avião dele demorou demais chegar quando o Lula precisou ir para São Paulo tratar a saúde no mês passado. E acabou sobrando até pro assessor do Lula aí, que levou uma bronca na inauguração da nova Galeria dos Presidentes do Brasil no Palácio do Planalto. O Lula ficou bravo porque ele queria uma nota nos quadros aí, explicando que a Dilma foi impeachmentada, né, injustamente, falando que é golpe, que o Temer é um golpista, presidente sem voto, e que o Bolsonaro só ganhou graças às fake news. Ele queria colocar isso na galeria, né, não vejo muito sentido. E a verdade é que o Lula tá estressado porque tá rolando, né, um troca-troca aí de ministros, da comunicação social acabou sendo mandado embora e outros ministros podem deixar o governo ainda nesse mês, e o fato é que o Brasil não tá indo nada bem, né? Logo na primeira semana do ano, o Boletim Focus aí já mostrou um pessimismo maior do mercado com a economia, com as projeções da taxa Selic aumentando para 15% em 2025. Agora, é importante se lembrar que no ano passado a previsão deles era para 8, 9 ali, né? Eles erraram completamente as previsões e agora estão fazendo uma nova previsão. Se você quiser deixar de acreditar em qualquer previsão de analista, é só você ver a previsão que ele fez pro ano anterior, e aí você vai perceber que a desse ano não faz muito sentido, não faz diferença nenhuma na vida de ninguém, né? Hoje dá aí em 12,25%, mas o Banco Central já disse que pode ter mais duas altas aí nas próximas reuniões do Copom, uma agora no fim do mês e outra em março. E o grande problema aí é que a inflação tá descontrolada. O IPCA subiu 4,83% em 2024 e estourou o teto da meta, que era de 3%, podendo chegar no máximo 4,5%. E isso é muito ruim aí, porque afeta todo o setor produtivo, causa desemprego, faz o brasileiro perder poder de compra, né? É uma situação muito ruim. E justo agora que o Brasil voltou a ter mais gente na classe média do que nas classes baixas. Pensando nas empresas, aí, esse cenário de inflação e juros altos atrapalha até quem quer entrar na Bolsa de Valores, porque o investidor fica com o pé atrás. Um dado preocupante é que a gente está desde 2021 sem nenhum novo IPO na Bolsa de Valores, nenhuma empresa nova inaugurou na nossa Bolsa. Para ter uma ideia do que é isso, né, nesses mais de 3 anos, mais de 500 empresas abriram capital lá na Bolsa Americana. É claro que a nossa Bolsa nem tem 500 empresas, mas assim, para vocês terem um ponto de comparação aqui. E o grande problema do Brasil hoje é a dívida pública altíssima, o descontrole fiscal que tem afetado a confiança dos investidores e tem feito aí o dólar e os juros subirem, né? E a gente vai vendo uma piora do cenário nesses últimos 2 meses, com a produção industrial caindo, as vendas do varejo também recuando, e isso foi sentido em várias áreas ali, como a venda de carros novos aí. Se olhar só para os números gerais, teve um aumento de 14% nos emplacamentos de 2024, mas esse freio, né, nos últimos meses já fez o representante aí das concessionárias preverem uma queda em 2025, principalmente por causa do cenário de juros altos aí. Ou seja, a gente teve um crescimento expressivíssimo do nosso PIB, mas é aquele voo de galinha, né? Aparentemente a gente não vai conseguir sustentar isso, a não ser que a gente comece a trabalhar com a redução desses juros, porque realmente, com o juro da altura que tá, fica muito difícil para o mercado crescer. E para o juro cair, a gente precisa ali que o governo controle os próprios gastos. Então, é um cenário difícil. Pode acontecer, não dá para duvidar, o que eu tô dizendo, previsão não é funcional, né? Mas assim, a gente tem aqui os dados hoje que não são os melhores possíveis. Apesar disso, né, quando a gente olha para a balança comercial, que é a diferença das exportações e importações, o Brasil fechou o ano com superávit excelente, tá? De 74 bilhões de dólares. E teve recordes nas exportações para os Estados Unidos, o que pode mudar agora em 2025, porque ninguém sabe ao certo até que ponto essa guerra ideológica do Trump com o Lula pode atrapalhar nossas vendas para os americanos. O Trump já disse até não tributar 100%. Então o Trump já foi diplomado aí pelo Congresso americano nessa semana, curiosamente pela Kamala Harris, que é a presidente do Senado. E ele vai tomar posse no dia 20. E claro que o mundo todo tá de olho no que o novo presidente dos Estados Unidos vai fazer, porque todo mundo
tem a ver com isso, né? A China surpreendeu todo mundo e disse que vai mandar um representante da equipe econômica para a posse do Trump. E a China, com certeza, vai ser um dos principais alvos nesse novo governo. Inclusive, o Trump já disse que quer taxar as importações globais em 10%, mais para o México e para o Canadá. A ideia é aumentar 25%. E para a China, o imposto pode chegar a subir para 60%. O Trump também disse que quer declarar estado de calamidade econômica nos Estados Unidos e criar novas tarifas sem precisar da aprovação do Congresso. Ou seja, ele está tentando realmente fechar o mercado, que é o que eu tinha dito naquele podcast lá atrás e que me disseram que eu estava errado, né? Eu fui no Ticaracatica Cast lá e eu disse naquela época que eu acreditava num Trump muito mais fechando os mercados, num Trump muito menos liberal e muito mais controlador ali, né? E é óbvio que o Trump está sendo massacrado pela imprensa, como era esperado. Isso piorou depois que o Trump postou uma foto com o Canadá anexado ao território dos Estados Unidos. Teve reação de tudo quanto é lado, e até a França disse que não vai aceitar ameaças a fronteiras soberanas da União Europeia, porque o Trump também tem interesse de assumir o controle da Groenlândia. Mas a França, vamos combinar que falar, a França fala, né? Falar a mesma coisa da Ucrânia, falou assim, não vamos aceitar, tá aceitando, né? Então, na verdade, ninguém tá com muito poder pra fazer nada, ninguém quer entrar numa confusão no meio de um cenário de crise, perder popularidade, então é muito difícil. E todas essas notícias aí acabaram mexendo com o mercado, causando mais volatilidades nas bolsas e também no Bitcoin, que é a menina dos olhos aí do presidente. Subiu demais desde a eleição e agora estacionou entre os 90 e 100 mil dólares. Pra você ter uma ideia desse efeito Trump, lá nos Estados Unidos nunca teve tanto dinheiro institucional investido em Bitcoin como agora. A gente tá falando aí de grandes mineradores, da MicroStrategy, dos ETFs e até de entidades do governo. E o Trump continua também trazendo para perto dele alguns dos desafetos, né? O nome de peso mais recente foi o Mark Zuckerberg, né? Dono da Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram, basicamente de tudo, né? Fora o YouTube e o Google. Nessa semana ele deu uma sinalizada muito forte aí pró-Trump, né? E na verdade não pró-Trump especificamente, ele só falou do Trump, mencionou, mas ele deu uma sinalizada forte ali para o conservadorismo, para a direita, né? Com um vídeo defendendo liberdade de expressão, falando que a moderação de conteúdo nas redes foi longe demais, né? Chegou até a criticar a agenda woke ali, meio nas entrelinhas, e que as plataformas não vão mais aceitar esse avanço da censura que tem acontecido principalmente na Europa e aqui na América do Sul. No meio disso também, ele fez algumas alterações nas políticas ali do Instagram, que agora permitem, por exemplo, que você possa dizer que um transexual é doente, por exemplo. É permitido dizer isso. É lógico, né? No contexto religioso e tal, já era permitido pela lei no Brasil, no caso da liberdade religiosa, e agora passa a ser permitido também no Instagram, dizendo eles que vão parar de derrubar conteúdo, né? A torta direita, simplesmente porque desagrada uma pessoa A ou B. E nessa guinada também, já pegaram todos os temas ali que tinham nomes de LGBT, orgulho, gays, ok? Trocaram tudo por arco-íris e coisas desse tipo, né? Mudaram mesmo, estão saindo completamente dessa agenda woke. Parece que o Mark Zuckerberg entrou no Gil e ficou doidão, né? Entrou no jiu-jitsu ali, agora dá uma aumentada na testosterona, um homem bem forte. E é claro que isso também foi um shade aí no Xandão, né? Ele foi dos tribunais secretos lá também. E aí o Xandão respondeu a ele, falando que as redes só vão continuar funcionando se seguirem à risca as leis brasileiras. Eu truco que você derruba o WhatsApp, Xandão. Tô botando aqui, ó, aposto 6 mil que você não derruba. Quem aposta mais? E o resumo dessa bagunça toda lá nos Estados Unidos, né, é que o Trump ainda vai chacoalhar muito as bolsas de valores. Mas diferente do Brasil, as perspectivas são até boas para os Estados Unidos. As empresas de tecnologia fizeram o S&P 500 e o Nasdaq baterem recordes em 2024. A Nvidia, inclusive, voltou a renovar a máxima histórica nessa semana, mas a grande questão é se o Banco Central americano realmente vai conseguir aí continuar cortando os juros, né? O indicador mais importante de todos que a gente tem aí saiu nessa semana e mostrou que o mercado de trabalho continua aquecido com a criação de mais empregos que o esperado. Isso faz aí o país crescer, mas também causa inflação que precisa ser combatida com os juros. E por falar em crescimento, a ONU está projetando uma economia mundial estável em 2025, mas com projeções mais pessimistas para o Brasil, para o Japão e para a zona do euro. Isso porque a Europa está desacelerando e a inflação voltou a subir para 2,4% ao ano. Isso sem falar na crise política em vários países, incluindo França, Alemanha, que agora decidiram comprar briga com Elon Musk porque os tweets dele contra a esquerda estariam interferindo na política local. E quem também continua patinando é a China, que já tem um tempo que vem tentando fazer a economia se recuperar, mas não tem conseguido. Claro, naquele ritmo, a China continua crescendo, mas não do jeito que era antes. O governo disse que vai liberar mais 11 bilhões de dólares para impulsionar o consumo e quer vender uma quantidade recorde de títulos públicos para tentar atrair capital estrangeiro e valorizar a moeda local. Mas o consenso do mercado é que o governo ainda está fazendo pouco, a demanda continua fraca e isso vem derrubando o preço do minério de ferro. É bom lembrar que nessa época do ano aí, as siderúrgicas costumam fazer manutenção dos equipamentos, o que também afeta essa demanda. Isso pode ser ruim para quem investe em empresas da cadeia do aço, como as mineradoras, as siderúrgicas e metalúrgicas. Se você quiser aprender a investir, que é a minha verdadeira
motivação aqui nesse canal, eu te convido a conhecer a UVP, a minha escola de investimentos. A gente já formou mais de 40 mil pessoas ao longo desses últimos 5 anos aí, brasileiros que eu tenho certeza que não vão precisar do INSS no futuro, um orgulho que eu tenho. Então, se você quiser ir lá e aprender a investir, sempre é tempo, não importa se você não é jovem mais, sempre é tempo para você aprender. Isso aqui não vai te deixar rico, né? Mas vai te ensinar a construir um patrimônio independente do dinheiro que você tenha, desde que você tenha mais de R$4.500 por mês. Então, se você ganha mais de R$4.500 por mês, pode ser 10 mil, 20 mil, 100 mil, tal. Quanto mais dinheiro você tem, mais eu consigo te ajudar. É a faixa que eu mais consigo ajudar hoje. Não dá para salvar o planeta inteiro, né? Não sou ninguém para isso. Mas dentro do que eu faço, eu te garanto que eu sou o melhor e se não for, pelo menos sou o mais honesto no país inteiro com relação a isso. Não é auto-virtude, não. Pode perguntar para qualquer pessoa que fez a UVP. Realmente é um transformador de vidas e é a minha missão que eu tenho para com vocês aqui. Então, entra lá, vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Vou ficar muito feliz se você for lá. Muito obrigado, né, por terem vindo até aqui. Preenche lá o questionário que vou te chamar. E lembrando, né, a UVP tem um compromisso tão massa que é o seguinte: se você entrou na UVP e não aprendeu a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro depois que você concluiu o curso. Não é essa coisa da legislação obrigatória, não. Tem muitos meus concorrentes que falam, eu devolvo seu dinheiro em 7 dias, tarará. Eu não devolvo em 7 dias, eu devolvo depois que você concluiu o curso. Então, faz muita diferença. E agora a gente vem aqui para as rapidinhas, né? Que são notícias nem relevantes o suficiente para ganhar um destaque, nem irrelevantes para ficar fora do programa, é óbvio, né? A Gol e a Azul estão a um passo de anunciar a fusão das duas empresas, segundo reportagens divulgadas pela imprensa. A notícia fez a Gol disparar 17% e a Azul subir 8%. As empresas Prio, Embraer, Petrorecôncavo, Camil e Santos Brasil divulgaram as suas prévias operacionais do quarto trimestre de 2024, que precedem o resultado trimestral. Vamos ter destaque aqui para a Embraer, com aumento de 27% na entrega dos aviões, e para a Prio, que teve 38% de alta na produção de petróleo aí. O barril do petróleo Brent subiu mais 3% nessa sexta-feira, depois do presidente Biden impor o seu maior pacote de sanções à Rússia por causa da guerra na Ucrânia. As medidas vão afetar as receitas das duas grandes petrolíferas russas e de mais de 183 navios que fazem o transporte da commodity aí para outros países. O ditador Nicolás Maduro, vagabundo, tomou posse para o terceiro mandato na Venezuela sob acusação de tráfico de drogas e uma recompensa de 152 milhões de reais pela prisão dele, oferecida pelo governo dos Estados Unidos. Assim que reassumiu o cargo, Maduro determinou o fechamento da fronteira com o Brasil, porque o Brasil não reconheceu ainda, né, a vitória legítima do Maduro e solicitou as atas, né, que comprovaria que, na verdade, ele perdeu as eleições. Então, o Lula e o Maduro agora estão desunidos, né? Eram tão amigos. E agora a gente vem aqui pro calendário de dividendos, né? Santander vai pagar aí 1,5 bilhão em dividendos no dia 12. E para fechar o programa, uma notícia realmente relevante. Eu estou indo agora atrás de aurora boreal aqui e espero que vocês me desejem sorte. Então clica aqui, me deseja sorte. Fala assim, Raul, sorte para você encontrar a aurora boreal. Fui sem cortar o cabelo, vou voltar a parecer o cotonete, mas a vida é assim. Então eu tô aqui nessa linha VIP da Mastercard, inclusive, ó, entrei com cartãozinho na UVP Capital, o básico mesmo, pode ser só com Black que já funciona. Beijo pra vocês, desculpa pela qualidade duvidosa, né, do vídeo e tchau.